Fala pessoal, eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que cria uma calculadora, né, usando o C Sharp com Windows Forms. Bom, aqui eu estou utilizando o Visual Studio 2022, mas aí vocês podem utilizar qualquer outra versão, porque a lógica vai ser a mesma, tá? Vamos selecionar então aqui o nosso projeto Windows Forms. Então a gente vai procurar aqui na lista. Então aqui ó, C Sharp, Windows Forms, esse cara aqui mesmo. A gente pode dar um Next. Aqui a gente vai colocar o nome do projeto. Pode ser qualquer nome, tá? Eu vou deixar como calculadora. Aqui seria o local do projeto que a gente vai salvar. Posso deixar como padrão. E eu vou dar um Next. Framework a gente pode deixar com o padrão que ele selecionou. E eu vou dar um Create para criar o nosso projeto. Então aqui ele está criando, né, o projeto. Bom, aqui ele abriu pra gente uma telinha que a gente pode chamar de formulário. Por padrão ele vem já nesse tamanho, dessa forma. Então aqui a gente pode já começar, né, a fazer a nossa tela da calculadora, né? Aqui seria a parte do designer, né, do nosso projeto. Então aqui a gente pode já modelar essa calculadora, né? Facilmente a gente consegue fazer a modelagem arrastando aqui, né? A gente consegue deixar do tamanho que a gente quer. A gente pode deixar um tamanho que inicial para a gente já começar a montar, né? Aqui na esquerda a gente consegue selecionar os componentes que a gente pode adicionar aqui nesse formulário. Então, por exemplo, aqui eu consigo adicionar um botão, um checkbox, um text box. Então, inicialmente vamos selecionar um text box. Aqui, para a gente poder inserir, né, no nosso formulário, a gente vai arrastar, né, o componente que a gente quer. Então, a gente vai selecionar aqui o text box e vai arrastar aqui para a tela. Então, aqui ele já cria o componente, né? Então, é só a gente redimensionar ele da forma que a gente quer. Depois a gente faz alguns ajustes, alterações, né? O próximo componente aqui que eu vou utilizar é o botão, né? O button. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai arrastar. Aqui eu vou só redimensionar o botão, né? Só para ele deixar um tamanho mais ok aqui para fazer os botões da calculadora. Aqui inicialmente ele vem com esse nome, né? Button 1. Mas esse nome a gente consegue alterar nas propriedades, né? Então aqui no lado direito a gente tem a parte de Properties. Ele fica nessas abas aqui à direita. Então se eu selecionar o componente e clicar em Properties, ele já vai mostrar as propriedades desse componente, certo? Aí aqui a gente consegue alterar tudo que a gente quer referente a esse componente. Por exemplo, cor do botão, cor de fundo, alinhamento, entre outras opções, né? No caso aqui a gente vai alterar o texto, né, o text, que seria a informação que está sendo mostrada ali no botão. Então aqui onde está button 1 eu vou colocar, por exemplo, o 0. E clicando aqui, ele já vai ser alterado na tela. A gente pode deixar mais ou menos aqui. E agora eu vou criar os outros botões. Eu posso chegar aqui no toolbox e arrastar, ou se não, eu posso dar o Ctrl C e Ctrl V, né? Que aí vai facilitar na hora de montar esses componentes que vão ser iguais. Então aqui a gente consegue ir dando Ctrl C, Ctrl V e já ir desenhando, né, os números que a gente vai utilizar. Opa. Então a gente consegue deixar da forma que a gente quer. Ele até tem uma ajuda aqui para deixar alinhado, né? Certo, agora a parte dos números a gente pode digitar lá na propriedade de texto, né, que eu mostrei para vocês. Um atalho para acessar, né, essa aba de propriedades, selecionando o componente e apertando no teclado, né, o F4, ele já vai abrir aqui essa tela de propriedades, né, então aí já facilita. E então aqui a gente pode começar já a alterar o texto, né, de cada componente. Uma outra forma que vai facilitar aqui, quando a gente clicar no componente da F4, em vez de ficar abrindo toda hora, a gente pode já flegar esse cara aqui para ele já deixar fixo na tela, né? E aí já facilita.
Então esse cara aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse cara é o 5, 6, 7, 8 e o 9. Bom, agora já começa a ter mais cara de calculadora, né? Já com esses números. Vamos adicionar mais alguns botões aqui, que nesse caso aqui a gente pode usar como a vírgula. Vamos adicionar um aqui que vai ser o nosso igual. A gente pode adicionar aqui também os operadores, né, que a gente vai utilizar. Então vão ser 4 operadores. Aqui a gente vai utilizar a divisão como a barra, a multiplicação o x, subtração e adição. Vamos adicionar aqui também um botão que seria o botão para limpar, né? Que geralmente é utilizado com a letra C nas calculadoras. A gente pode até mudar um pouco o tamanho dele aqui, dar uma ajeitada. Então aqui a gente pode, depois que a gente colocou os componentes, a gente pode dar uma ajeitada, né, no tamanho de como que a gente quer que fique. Eu posso selecionar todos os componentes e ajustar com as setas, né, do teclado também. Aí já fica mais fácil, já facilita. Só deixar um pouco menor aqui. Certo, então agora a gente já tem uma telinha aqui de uma calculadora, né? Um outro componente aqui, né, que a gente vai adicionar vai ser o label, que seria um texto, né? Para mostrar um texto apenas. Então eu vou adicionar aqui nesse canto, que aqui vai ser um label onde eu quero mostrar a operação que eu estou fazendo no momento, né? Então se eu cliquei em mais, eu quero que ele mostre para mim o sinal de mais aqui, né? Então eu vou deixar o texto dele em branco, para ele não ficar mostrando a todo momento, né? Só quando eu solicitar, no caso no código, né? Vamos só fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, aqui no nosso formulário a gente pode alterar o nome dele, né, que aqui está form 1, vamos deixar como calculadora. Que mais? Aqui no nosso text box, né, que vai ser o texto onde a gente vai visualizar os números, a gente pode deixar o texto alinhado para a direita, né, que é o padrão das calculadoras. Se a gente for rodar aqui nosso projeto, a gente vai visualizar que esse texto ele está à esquerda. Então aqui, como vocês podem ver, né, o cursor ele está na esquerda, né? Então a gente vai fazer o alinhamento para a direita. Então a gente seleciona aqui o text box, a gente vai em propriedades e aqui em text align a gente vai selecionar right. Então a gente vai rodar a calculadora e aqui a gente viu, já percebeu que está à direita. Uma outra coisa que a gente pode alterar aqui, por exemplo, aqui ele está aceitando letras, né? Ele está aceitando qualquer informação. Então a gente pode bloquear, né, esse text box para ele não aceitar nenhuma entrada de teclado, por exemplo. Então a gente vai selecionar o text box, vai lá em propriedades dele e a gente vai procurar a propriedade aqui read only. A gente vai deixar como true para ele aceitar somente leitura, ou seja, eu não consigo fazer nenhum tipo de entrada de dados. Então se a gente rodar aqui na calculadora, a gente vai perceber aqui que a gente não consegue informar nenhuma letra, nenhum número. Aí ele já fica bloqueado. Certo. Deixa eu ver uma outra alteração. Quando a gente for executar, né, o projeto, né, a calculadora, eu quero que ele mostre no centro da tela, porque se a gente perceber agora, ele está mostrando aleatoriamente aqui no lado esquerdo, né? Então eu vou deixar alinhado para mostrar no meio da nossa tela. Então aqui a gente vai nas propriedades do formulário, né? Eu seleciono o formulário. Aqui em Start Position a gente vai colocar Center Screen. Então aí se a gente rodar agora, a gente vai perceber que ele já vai executar aqui no meio da tela.
Então aqui já fica mais ok, certo? Bom, aqui a gente já praticamente terminou, né, o designer, né, da nossa calculadora. Porém, a calculadora não tem nenhuma funcionalidade ainda, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar nos botões, a gente vai ver que não vai fazer nada, né? Porque a gente não codificou, a gente não colocou nenhuma ação. Então, ele não vai fazer nada mesmo. E agora que a gente vai começar a codificar, né? A colocar as funcionalidades em cada botão, pensar na lógica, né, que a gente vai colocar para cada botão, o que vai se fazer, enfim. Então agora a gente vai começar a codificar e para iniciar a gente pode clicar no componente, né, que a gente quer codificar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no 0. Para eu gerar um evento, né, referente a esse 0, eu posso dar 2 cliques nele. Então ele já vai cair aqui no código, né, na parte do código. Então se vocês perceberem aqui, ele está gerando o meu código button 1 underline click. Porém eu não sei qual que é o button 1. Eu sei agora, né, porque eu cliquei no 0. Mas, por exemplo, se eu estou codificando aqui e eu quero saber qual é esse button 1, vai ficar mais difícil, porque eu vou ter que vir aqui nas propriedades para ver qual que é o button 1 e assim vai dificultar. Então uma outra forma que a gente pode fazer aqui para facilitar isso é a gente renomear esses nomes de botões para ser visível lá no lado da codificação, certo? Então aqui, por exemplo, eu vou apagar esse cara aqui. Aqui ele perde a referência, então a gente pode fazer diferente. A gente vai voltar esse cara aqui. A gente vai aqui no 0. Vou entrar em propriedades. Vou entrar aqui nessa opção de eventos. E vou remover o evento clique. Então eu seleciono esse evento clique e dou um delete. Dou um enter. Vou salvar o projeto. E então aqui eu consigo já excluir para ele não perder essa referência do evento. Então aqui ele já vai funcionar, né, porque eu removi o evento do botão. E agora eu vou fazer a alteração do nome desse botão. Então eu vou voltar aqui, aqui nas propriedades. Eu vou alterar o nome desse botão. No caso é o 0, então eu vou deixar por padrão aqui um btn0. E aí eu vou alterar para os outros botões também, né? Deixa eu só colocar fixo aqui, né? Então aqui btn1. Aqui vai ser o btn2. btn2. btn3. Esse nome padrão, né, que ele gera com número sequencial, né? Então, se por exemplo eu criei vários botões, mas eu excluí, na hora que eu for criar um outro botão, ele já vai continuar essa sequência. Então aí eu já perco a referência, né? Por isso que a gente recomenda, né, que coloque já esse nome, né? Porque vai facilitar, se alguém for mexer, for fazer uma manutenção, já saber o que é cada componente no lado do código. Então esse aqui é o btn8. Esse aqui vai ser o btn9. Vamos alterar também aqui a vírgula, né? Deixar btn vírgula. Aqui vai ser btn igual. Aqui na parte da operação vai ser divisão. btn multiplicação. Aqui vai ser o btn subtração. Esse aqui é o btn adição. Bom, falta esse cara aqui também, btn, vamos colocar limpar. Também a gente consegue alterar o nosso text box. Aqui a gente pode deixar txt resultado. Então aqui a gente já nomeou, né, todos os componentes que a gente vai utilizar, então vai facilitar na hora de codificar. Então aqui vamos novamente salvar. E eu vou clicar novamente, né, no 0 duas vezes.
Então aqui agora ele já mostrou para mim btn0 underline click, seria o evento clique do botão 0, ou seja, quando eu clicar no 0, ele vai executar o que tiver de código dentro desse bloco. Então aqui a gente já pode começar, né, a fazer a nossa codificação. Então vamos pensar na lógica, né? Quando eu clicar em 0, eu quero que ele mostre o 0 na tela, certo? Então a gente pode fazer isso para todos os botões aqui, certo? Então a gente vai clicar 2 vezes em cada botão para ele poder gerar, né, o nosso evento clique. E aí assim a gente consegue já inserir o código dentro de cada bloco. Certo. Agora a ideia aqui é a gente clicou no botão, eu quero que ele mostre o número aqui nesse text box. Então esse text box tem o nome de txt resultado. Então o que a gente vai fazer inicialmente aqui é pegar o txt resultado, chamar a propriedade text e passar a informação que a gente quer, que seria aqui no caso o 0. Nesse caso aqui vai ser o 1. Aqui vai ser o 2. Aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Certo, a gente pode então agora rodar o projeto e ver o que está acontecendo aqui. Certo, então vamos clicar aqui no 2, por exemplo, ele já mostra o 2 pra gente. Se a gente clicar aqui no 5, já vai mostrar o 5 e assim por diante. Porém agora, se eu clicar mais de uma vez no mesmo número, ele não está mostrando, né, a sequência, né? Eu quero, por exemplo, 55. Se eu clico 2 vezes, ele não está mostrando o número 55. Então isso a gente tem que codificar também. Nesse caso, a gente está atribuindo apenas o valor 0. Para a gente fazer essa concatenação, a gente utiliza o sinal de mais igual. Ou então, a gente pode utilizar, pensando assim na lógica, pegar a informação do nosso texto, né, que está na tela, e somar com o 0, certo? Então, vamos fazer um teste dessa forma primeiramente, só para ver como fica. Então se eu clicar o 0 uma vez vai aparecer, se eu clicar 2 vai aparecer e assim por diante. Então aqui ele já está concatenando, ou seja, juntando as informações que eu estou clicando. Mas aqui para facilitar o código a gente pode deixar dessa forma abreviada, mais igual, que seria a mesma coisa. Ele pega a informação do texto, soma com 0, soma não, né? Ele concatena, então ele vai juntar com o 0 e vai atribuir para ele mesmo, para o txt resultado. E se a gente executar aqui, a gente vai ver que ficou a mesma coisa. Então a gente pode fazer dessa forma para todos os números. Então aqui a gente vai concatenar todos os números, a gente pode rodar para visualizar. A gente vai ver que agora todos os números vão ser concatenados quando eu clicar. Bom, aqui a parte dos números, então teoricamente está ok, que ele já está mostrando na tela. O que a gente pode fazer agora seria a parte das operações, né? Para já ter a funcionalidade das operações. Então vamos lá. Vou acessar aqui o meu designer. Então agora a gente vai selecionar o botão de adição, né? Clicar 2 vezes para ele gerar o evento pra gente. Vou aproveitar e já vou gerar para os outros, para já deixar ali na tela. Bom, aqui a gente vai começar a codificar, né, os nossos eventos, as nossas operações, né? Então aqui eu vou só criar um enumerador chamado de operação. Então aqui eu vou colocar adição, subtração, multiplicação, divisão. Só para facilitar, né, na hora de
saber qual operação que eu estou fazendo no momento, né? Certo. Então aqui, quando eu clicar, né, em adição, no mais, a gente precisa saber guardar, a gente precisa guardar essa informação, né, para quando eu selecionar o próximo número, eu saber que eu estou fazendo uma adição. Então, para isso, a gente pode criar aqui uma variável, uma propriedade, né, do tipo do enumerador. E a gente pode dar o nome aqui de operação selecionada. Tá, aqui tá público, vai ser private. Ele estava dando um errinho. Então essa propriedade eu vou selecionar, eu vou atribuir, né, aqui dentro do meu evento do botão de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Então aqui eu vou atribuir que é uma adição. Aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras operações, que eu estou guardando a informação da operação nessa propriedade, né, operação selecionada. Subtração, isso aqui é multiplicação e aqui é divisão. Certo. Vamos ver aqui, operação, tá. Agora vamos pensar no nosso igual. Então aqui eu vou clicar 2 vezes no igual para ele gerar o evento. Então o que a gente precisa fazer aqui? Quando eu clicar no primeiro número e depois clicar na operação, o que a gente pode fazer aqui também, né, é limpar nosso campo, né, de texto para ser inserido o próximo número, né? Então a gente pode ajustar aqui, ó, no evento de adição, por exemplo, a gente pode pegar o nosso txt resultado.txt e atribuir vazio. Porque no momento que eu clicar na operação, eu quero que o número que está no visor, no nosso text box, suma, né? Bom, a gente pode fazer o teste aqui rodando o projeto. Então vamos lá, por exemplo, eu clico no 9. Quando eu clicar em alguma operação aqui, por exemplo, mais, ele não some. Por quê? Porque foi alguma coisa que eu não coloquei ainda. Certo, eu coloquei aqui o concatenar, né? Então na verdade eu preciso atribuir. Então eu vou tirar esse mais e vou deixar apenas o igual. Vamos testar novamente. Eu vou apertar o 9 e vou clicar em mais. Aí ele sumiu, né? Porque eu atribuí vazio e não concatenei. Certo. Agora, se eu clicar em outro número, ele vai aparecer. E aí, a gente vai clicar no igual para ele fazer a operação. É agora que a gente vai programar o nosso igual. Então aqui, a gente precisa saber, né, qual operação, né, que a gente selecionou em algum desses eventos. Então eu vou usar um switch case para eu saber qual que é a operação que eu selecionei, né? E então fazer a nossa lógica aqui da operação. Então aqui eu vou pegar dessa propriedade. Caso essa propriedade, né, foi atribuída à operação de adição, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou criar uma propriedade resultado. Aqui eu posso criar uma propriedade resultado do tipo decimal. Vou criar também uma propriedade com o nome valor com o tipo decimal também. E agora a gente vai utilizar essa propriedade resultado para guardar, né, a informação da operação que a gente está fazendo no momento. Então, por exemplo, resultado igual ao valor mais o nosso txt resultado.txt. Esse valor, na verdade, a gente vai precisar guardar o valor que a gente digitou. Então, por exemplo, eu vou aqui no nosso evento adição, vou falar que o valor
é igual ao nosso txt resultado.txt. Porém aqui eu tenho que fazer antes de apagar a informação. Então vai ser antes de apagar o que está no nosso texto aqui. O nosso valor é tipo decimal. E nossa propriedade text, ela é uma string. Então aqui a gente precisa fazer uma conversão, né? Então eu vou pôr o convert.toDecimal. E aí ele já não vai mais reclamar de erro. Ele já vai atribuir, né, essa string convertida em decimal para a nossa propriedade de valor. Bom, isso aqui a gente vai fazer para os outros eventos, né? De subtração, multiplicação e divisão. Certo, então aqui eu estou guardando a operação que eu selecionei, o valor que eu digitei inicialmente. E quando eu clicar em alguma dessas operações, eu vou apagar a informação desse valor que eu digitei. Aqui no igual, ele está reclamando porque esse cara aqui é uma string, né, esse texto. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Converter para decimal. Nosso valor vai ser o que a gente guardou aqui nas operações, né, que vai ser o primeiro número digitado. E então eu vou somar com o segundo número que foi digitado antes de clicar no igual, certo? Então, por exemplo, eu vou copiar, né, para as outras operações e só vou alterar o nosso sinal aqui. Multiplicação a gente usa o asterisco e a divisão a barra. Então aqui nessa propriedade de resultado eu estou guardando o valor digitado mais o texto, né, que eu digitei após a operação. Bom, aqui a gente precisa mostrar esse resultado na tela. Então a gente vai fazer txt resultado.text igual a resultado. Bom, vamos fazer um teste. Tá. Aqui ele está reclamando porque o resultado ele é do tipo decimal. E esse campo text, né, essa propriedade text, é uma string. Então aqui a gente vai precisar também fazer uma conversão. Então a gente vai converter para string o nosso resultado, para ser mostrado na tela. Bom, vamos rodar aqui para ver como está ficando. Então vamos lá. Vamos, por exemplo, 5 mais 2 igual a 7. Então aqui já está funcionando, né, o básico da calculadora. Vamos codificar a nossa vírgula. Então aqui a gente vai clicar 2 vezes na vírgula. Ele gerou o nosso evento vírgula. Aqui a gente pode pegar e utilizar a concatenação também. Só que aqui vai ser a vírgula. Porém aqui tem um detalhe. Se eu deixar dessa forma e rodar o projeto só para a gente visualizar, ele sempre vai adicionar a vírgula. E na verdade a gente só precisa adicionar uma vez naquele número que a gente está inserindo, certo? Então aqui a gente pode fazer uma validação, né? Eu vou colocar um if. Então eu vou verificar se o meu texto, né, que está no visor, na tela, né, no text box, contém a vírgula. Na verdade aqui a gente vai negar, né? Então eu quero falar que se não conter, né, a vírgula, eu quero que execute essa informação aqui. Então, se não conter, vai ser adicionado a vírgula. Se caso já possuir a vírgula, ele não vai fazer nada. Então a gente pode testar, né, para ver como está ficando. Então vamos por 9, vírgula. Se eu for clicar na vírgula de novo, a gente pode ver aqui que ele não está inserindo novamente, devido a essa validação que a gente colocou aqui. Que aí seria o correto, né? Eu posso colocar qualquer outro número e ele não permitir a vírgula. Certo. Faltou aqui a gente também codificar o nosso limpar, né? Então a gente vai clicar 2 vezes aqui no limpar. Quando eu clicar em limpar, a gente vai limpar o nosso visor, né? Deixar ele vazio. E seria somente isso. Vamos verificar aqui. Tá certo. Então vamos executar aqui novamente.
Então agora vamos testar, né, com uma informação, com um número com vírgula, por exemplo. Vou pôr aqui o 25,8 menos 0,8 igual 25. Então se eu dou um limpar, ele vai limpar a tela. A gente pode testar aqui o nosso multiplicação. 5 vezes 5 igual a 25. Então a gente vai limpar novamente. Vamos testar a divisão. 9 dividido por 3 igual a 3. Então eu vou limpar aqui novamente. Vamos testar a subtração. 8 menos 6 igual a 2. Certo? E a nossa adição. 8 mais 5 igual a 13. E agora, para finalizar, né, ficou faltando a nossa label aqui na esquerda para mostrar qual que é a operação que a gente está fazendo, né? Então vamos só codificar essa label. Então aqui no evento, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente vai colocar, a gente vai chamar a nossa label. Vamos só conferir aqui o nome que ela ficou. Label 1. A label a gente não alterou. Então vocês perceberam que eu fui tentar chamar a label e não encontrei, né? Porque ela tá com esse nome padrão e aí acabou dificultando. Então aqui a gente vai colocar LBL operação. Então a gente volta no nosso código, LBL operação, já vai estar mostrando aqui. Vou pegar a propriedade text, vou dar um igual e vou colocar o sinal de mais. E aí eu vou fazer isso para as outras operações, apenas alterando o sinal. Então subtração, aqui multiplicação, aqui é o x e a divisão. Aqui no igual eu também vou alterar para ser mostrado o igual. Outra alteração aqui no limpar, eu vou limpar, né? Quando eu limpar o visor, eu quero que suma também a nossa operação que está sendo mostrada, certo? Bom, vamos executar o nosso código aqui, né, para ver como ficou. Vamos verificar agora o operador aparecendo, né? Então 9 mais, aqui ele já aparece o mais, 4 igual, ele já aparece o igual. Aí eu posso testar para os outros operadores, né? 6 menos 2, aqui apareceu menos, igual, apareceu igual. 5 vezes 3, apareceu o vezes, igual, igual. E o divisão, que é o 8 dividido, aparece a barra, por 2, igual a 4. Então, é isso, pessoal, aqui. Então, a gente tem uma calculadora, né, básica, né, bem simples, com um funcionamento, né, padrão de uma calculadora. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos. Também, caso tenha alguma dúvida ou queiram comentar algo, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo para vocês, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.